Verdade. Mas tem Glória a muito Deus. tempo, as coisas de Deus não cansa, né? Repetindo, não temos problema. A repetição, pelo contrário, né? Ela traz um aprendizado. Amém. Então vamos lá, né? O irmão já orou, né? Já apresentou. Orei, irmão Raul. Pensei que o irmão ia Falei, tá vendo? Ia dar falar. para entrar tempo, né? Não É? entrar em tempo. Então, vejamos aqui. Eu peguei a Bíblia nova minha aqui. Tá bom. Ela está precisando de um cisco. Tem muito tempo que eu não leio ela. Então, Glória a Deus. ela tem o dicionário das línguas originais que foi escrita, grego e hebraico. Grego e hebraico, isso é muito bom. Eu gosto de ler. Tem algumas palavras, a gente interpreta ela na língua original, né? O que ela é? Está aqui. O Paulo escreve esse capítulo, né? O tema central dele é a partir do verso 16, né? Isso. Primeiro ele fala aqui da liberdade, né? Com Cristo nos libertou, não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que está dizendo aqui, para esse texto inicial, é de que Cristo nos deu uma liberdade. Essa liberdade é de nós estarmos desligados do pecado, né? Irmão Que nos Raul, só libertou. para entender, vamos ler aqui do capítulo 5, versículo 1 em diante, é isso? Exatamente. Ótimo. Tá, beleza. A liberdade cristã, glória a Deus, isso mesmo. Depois nós vamos para aquele, o fruto do Espírito, né? Vamos Isso, aqui, ótimo. passar uma passagem aqui para nós entendermos. Essa liberdade cristã, que Paulo diz aqui, liberdade em Cristo, é que nós quando estávamos no mundo de pecado, nós éramos presos, nós éramos escravos da carne, do domínio carnal, que por trás disso estava o maligno, né? Agora nós estamos gozando de uma liberdade que essas coisas não têm mais sentido para nós. E Paulo exorta que aqueles crentes não tornar a se meter debaixo desse jugo de servidão, né? Você é escravo do pecado e ele recomenda que os crentes agora tenham liberdade em Cristo. Essa liberdade em Cristo não traz nenhum prejuízo para nós, como o jogo do pecado, né? O pecado traz doença, traz morte, né? Traz tantas coisas, condenação. E a pessoa é presa a esse jogo. Vocês agora estão soltos, libertos, não se prenda mais. Esse que é o Paulo vos diz, se vocês deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. A circuncisão era um rito judaico, até no tempo de Paulo era praticado pelos judeus, hoje não se pratica mais, não sei, mas se for é muito discreto, mas naquele tempo ele era algo assim, uma doutrina, que foi dada a Abraão, né? E os judeus todos eram obrigados, por lei, a circuncidar-se. E Paulo diz que agora os crentes em Cristo Jesus não precisavam mais da circuncisão, que a circuncisão era um corte, né, em certa parte do corpo para provar que ele era de Deus, que ele era uma pessoa separada, né? Ele era uma pessoa que cumpria a lei e tinha essa marca. Circuncisão era uma marca que denotava que a pessoa ele pertencia ao judaísmo, enfim, ele cumpria aquele mandamento. Mas Paulo deixa claro aqui que a circuncisão, que nós devemos circuncidar, é o nosso coração. É cortar tudo aquilo que provém do mal e ter um coração reto na presença de Deus. Então, circuncidar aqui, ele diz, olha, se vocês voltarem a circuncidar, como os judeus fazem, Cristo para vocês não aproveitou em nada. Porque Cristo
não está ensinando isso. Quem faz isso continua preso aos ritos mosaicos e não aderir ao cristianismo. E eu disse assim, de novo eu protesto, ele insiste no assunto, a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você circuncidou, se você circuncidar naquela época, eu estou falando naquela época, porque naquela época, hoje não tem mais esse ensino entre nós, não tem mais esse perigo, né? Essa é uma lembrança aqui do que aquela igreja passava, a influência que ela tinha do judaísmo e o combate de Paulo para tirar os crentes dessa doutrinação judaica. Isso, na verdade, era judeus que se convertiam ao cristianismo e dizia ali na igreja da Galácia que as pessoas, para se salvar, Cristo salvava, mas precisava também dele guardar a lei de Moisés. E Paulo vai combater isso aí. É isso que Paulo está combatendo isso aqui. Olha, se o homem deixar circuncidar, então ele está concordando com os demais preceitos da lei, porque a lei não permitia que você guardasse uma parte e excluísse outra. Então, se você circuncida, você está concordando com toda a lei e você tem que guardar ela. Entendeu? Então, ele disse, olha, separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça de caídos. Ora, aquelas pessoas, posso dizer, vocês estão separados de Cristo, se vocês justificar pela lei. E Cristo deu uma nova vida para nós, debaixo da graça. Desse jeito, a graça de Jesus não operou nada em vocês. Não houve transformação nenhuma, continua do mesmo jeito. Ele combate isso aqui, as pessoas não se justificar pela lei, mas sim pela graça. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Ele diz assim, olha, não é a circuncisão que vai salvar, e nem também você se apoiar na incircuncisão, dizer, não, eu já sou salvo porque eu não me circuncidei. Então, se apoiar nisso, não, faltam outras coisas para ser guardado. Não é somente por causa disso que você vai ter esperança da salvação. Porque em Cristo essas coisas, em circuncisão, é necessário que ela não tem necessidade de nós fazer a circuncisão mais em nós, mas também não quer dizer que só por esse motivo nós seremos salvos. Não, tem outras coisas a ser feitas e vai explicar logo adiante. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E é verdade. Paulo está combatendo algo dentro da igreja que alguns estavam aceitando e estavam divulgando aquilo. Ou seja, os próprios crentes judeus estavam divulgando aquilo. E Paulo chama a difusão dessa doutrina de fermento. É agindo como fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, uma palavra, conforme ela é falada e persuade alguém, e vai convencendo os outros a ter todos estar contaminados, como fermento. E é verdade. Você coloca um pouco de fermento numa massa, ela altera todinha. Toda a massa altera. Né, irmão Júlio? Fazendo pão, você pega 1 quilo de farinha, digamos, para fazer uma massa de pão, coloca ali uma colher de sopa de fermento, você vê que ela dobra de tamanho. Como é que o fermento faz isso? Como é que um pouquinho de química faz toda essa alteração? É assim que Paulo compara também aquilo que é divulgado na igreja e vai espalhando. Em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala de alguma pessoa que estava agindo erradamente ali na igreja, cometendo um pecado, e a igreja não estava corrigindo ele. E fala, olha, esse pecado dessa pessoa é como fermento, ele pode levedar toda a massa. Porque as pessoas vão, mas eu não falo nada com ele, então não tem importância. Já ouviu esse ditado que as pessoas falam? Fulano faz isso, então não tem importância fazer, não.
a filha do cooperador faz, do ancião faz, o filho faz, não tem importância. O que é isso? É o fermento que está levedando a massa está sendo levedada. Então, tem que ter esse cuidado, e Paulo faz essa comparação aqui. Pecado na igreja tem que ser excluído mesmo, tem que ser extirpado, antes que ele contamine alguém. Porque se alguém vê outro no pecado e a igreja não faz nada, ele vai ser estimulado a fazer a mesma coisa também. Certo? Então, Paulo diz aqui, olha, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Confiai, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Os crentes da Galácia estavam sendo inquietados por essas doutrinas. Por quê? O que é uma inquietação? É você ouviu algo, como ouviram o Evangelho de Paulo, eles aceitaram e prosseguiu ali a igreja, mas, de repente, eles ouvem outra coisa, que confronta aquilo que Paulo pregou, e eles ficam inquietos. Lembra de Elias, quando falou para os judeus, quando ele escutou a Baal? Porque vocês cocheiam dois pensamentos. Ou é Deus ou é Baal. Então, aqui ele está falando, vocês estão cocheando, vocês estão inquietos. Ouvindo essas coisas, vocês estão ficando inquietos. E tem muito crente na atualidade que ouve certas coisas e fica inquieto. Ele vê algo na internet, ou em outras redes sociais, ele vê alguma coisa, alguma pregação, fica inquieto, fica pesquisando. Fulano está falando isso da congregação, falando isso da Assembleia de Deus, falando isso da Batista, e fica inquieto com essas coisas. Nós temos que ser crentes de Jesus Cristo, irmão. Não é na placa da igreja, nem nós somos crentes de Jesus Cristo. Aonde nós estivermos, nós temos que ser crente em Cristo Jesus e não ficar inquieto com o que o outro faz, deixou de fazer, com o que alguém ensina, deixou de ensinar. Se alguém está ensinando alguma coisa que confronta o que eu já aprendi, eu tenho no meu coração, aí as pessoas ficam inquietas. Mas será que ele está certo? Será que eu estou errado? Vamos parar com isso, mas nós temos que ter certeza, certo? Absoluta, que foi Cristo que nos salvou, nos resgatou e colocou a doutrina dentro do nosso coração. Nós pertencemos a Cristo, não pertencemos a normas, a dogma, não. Então, os crentes da Galácia estavam passando por esse processo, estavam inquietos, estavam aflitos, preocupados. A pessoa inquieta, ele não tem paz, ele pensa de um jeito, pensa de outro, será que é assim, será que não é? Então, ele disse, olha, confio de vós que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Havia pessoas ali que estavam inquietando os crentes. Com o quê? Com essas doutrinas. Com essas doutrinas que ele já tinha pedido uma coisa na pregação de Paulo. Paulo ensinou eles, orientou e deixou o evangelho ali sadio. Como ele falou em 1 Coríntios, capítulo 2, o evangelho que eu prego não é recheado de filosofia, não é um evangelho histórico, de história, não. É um evangelho verdadeiro. Eu prego Cristo para você. Eu estou anunciando Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho de meio termo, não. Agora, chegam outras pessoas e, não, peraí, vocês estão equivocados. Paulo pregou assim para vocês, mas tem uma coisa aqui, se vocês não circuncidar, se vocês não guardar a lei, guardar o sábado, pagar dízimo, vocês não vão ser salvos, não. E isso trouxe preocupação àqueles crentes. E Paulo falou, essas pessoas que estão fazendo isso com vocês, eles vão sofrer condenação, porque são hereges, são pessoas enviadas de Satanás para tirar a doutrina perfeita do nosso coração. Irmão, nós temos uma doutrina dentro do nosso coração que Cristo colocou quando nos salvou. Foi Ele que nos salvou. Não foi outro tipo de persuasão que nos salvou. Foi o Evangelho. E quando você crê no Evangelho, mas eu vi alguém falando isso, eu vi falando isso. Não para, vamos parar com isso, irmão. Nós temos que ter firmeza na fé. Abrir a palavra e dizer, a minha vida está aqui, a minha salvação está aqui na palavra. Alguém pode mostrar algo até diferente, mas eu não aceito, porque eu já sei em quem eu tenho crido, certo? E aqueles crentes estavam oscilando, eles estavam balançando na fé por causa dessas conversações e dentro da própria igreja, irmão. Isso aqui não é gente de fora, não. Era crente que estava fazendo isso.
E nós temos muitos irmãos, infelizmente, que ouvem as coisas nesses lugares e quer difundir entre nós. Ah, peraí, não, para com isso. O irmão falou isso, falou aquilo. Vamos, irmãos, nós temos que repreender esses espíritos. São espíritos de divisões. Nós temos que repreender eles, porque o primeiro amor que nós recebemos de Cristo, de servir a Ele, não pode sair do nosso coração. Eu, porém, irmãos, verso 11, eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu, porém, irmão, se prego, quer dizer, não pregava ainda a circuncisão, porque sou perseguido. Né? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ele fala que a cruz é um escândalo. Por quê? Ele diz que a morte de Cristo foi um escândalo para os gregos, e outra coisa que ele fala para os judeus, loucura para os judeus, escândalo para os gregos. A morte na cruz. Por quê? Alguém ser crucificado naquela época era só... Quem era crucificado na época? Nenhum herói era crucificado. É só pessoas que era malfeitor, que era crucificado. A condenação da cruz é só para as pessoas que era comprovado que ele era malfeitor. Fora disso, ele tinha outro tipo de morte, ou condenação, ou prisão, mas a morte era só para o malfeitor. Então, isso para aqueles crentes, para aqueles países ali, era um escândalo e loucura. Mas para nós é salvação, é vitória, né? Porque vós, irmão, fosse chamado à liberdade. Não usei, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Ele disse que, olha, vamos usar essa liberdade que temos em Cristo para servir um ao outro, para ser útil um para o outro. Não vamos dar essa liberdade para a carne, não. Vamos usá-la espiritualmente. Nós, ao invés de procurar aniquilar ou mudar a fé da pessoa, vamos ser úteis, vamos falar coisas boas. Certo? Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amará o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o cumprimento da lei. E por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque aquele que ama de verdade, ele só faz coisa boa, irmão. Tem até uma frase de alguém muito conhecido, não vou nem citar o nome dele aqui, não há necessidade, ele escreveu isso, irmão, no 4º século. Ele dizia assim, amai, ama o teu irmão e faça o que você quiser. Ama e faça o que você quiser. Por que falava isso? Porque quem ama só faz coisa boa. Quem ama não faz coisa ruim. Então, Paulo está apelando aqui, olha, nisso se cumpre o mandamento, todo se cumpre essa palavra. Se você amar o teu irmão como a ti mesmo, você está cumprindo o mandamento que Cristo ensinou. Então, quem ama, cumpre tudo, certo? Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, o que estava acontecendo naquela igreja? Aquela igreja estava com sérios problemas. Primeiro, essa cochear entre duas doutrinas. Depois, a falta de amor ali que Paulo fala para eles. Havia falta de amor ali. E havia uma tendência a guardar a lei e a aniquilar aquela palavra, aquele amor de Cristo sobre as suas vidas. Mas o pior ainda estava por vir. Era crente brigando um com o outro. Havia briga ali dentro daquela igreja, e eles assim, porém vós mordeis, devorai uns aos outros. Vocês estão devorando uns aos outros. Então, com essa briga entre vocês, eu estou achando que vocês vão acabar... Veja, vocês vão acabar se consumindo uns aos outros com esse tipo de convivência. Então, irmão, aqui está um retrato de uma igreja que alguém hoje vê as coisas acontecendo na igreja e fala assim, poxa vida, isso aconteceu na igreja? Sempre aconteceu, irmão. Sempre aconteceu. Nós vamos ter aqui brigas, contenda um com o outro, um falando mal do outro, um prejudicando o outro, um fazendo mau negócio para prejudicar o outro. Tudo isso está na igreja.
precisa ir lá fora para você buscar essas coisas, não. Aqui dentro da igreja já tem isso. O que nós... Então, a fé não é de todos. Cada um vai fazer a sua parte. Eu não concordo com isso. Eu não aceito. E se alguém me enganar, eu não vou revidar. Vou colocar na mão de Deus. Não vou revidar. Se alguém falar mal de alguém para mim, eu não vou aceitar. E assim por diante, irmão. Quem constrói a nossa fé não é o outro, não é nós que construímos. É você que constrói sua vida cristã. Não é o outro que vai construir. E nem você constrói de outro, não. Cada um faz a sua construção. Certo, irmão? Certo, irmão? Glória a Deus. Está certinho, Então, aqui irmão. nós vamos ter no versículo 15. Mas Eu tem alguma coisa? Os irmãos têm alguma coisa para perguntar aí? Sim, irmão. Deixa eu perguntar aqui. Irmandade, vocês entenderam tudo direitinho? Eu abri para vocês, tá? Sim. Glória a Deus. Amém. Sim. Amém. Glória a Deus. Tá bom. Então, pode dar continuidade, viu, querido? Glória a Deus. O Raul tem que abrir aí, tá, filho? Glória a partir do verso 16, essa carta, né, do capítulo 5, o Paulo, ele vai falar para os irmãos, dando continuidade ao seu assunto, e dá um conselho. Digo, porém, essa expressão digo, porém, é um conselho dele. Olha, eu faço assim e digo para vocês, façam isso. Qual é o conselho que ele dá? Andar em espírito. Andar em espírito. E a palavra que aparece com letra maiúscula, então não é o espírito do homem, é o Espírito Santo. Nós devemos andar no Espírito Santo. O que é um homem andar, a mulher andar no Espírito Santo? É ele cumprir todos esses mandamentos, cumprir o que Paulo falou a respeito do amor, do trato, né, da paciência, aquilo que Paulo expõe lá em 1 Coríntios capítulo 15, a caridade, ela não é invejosa, ela não trata com leviandade, ela não é soberbece, ela não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo isso é o Espírito Santo guiando a pessoa. Glória então, a Deus. Quem anda no Espírito não vai cumprir as concupiscências da carne. Cumprir, quer dizer, você vai realizar. Quem anda em Espírito, ele não fará as coisas da carne, as concupiscências, os pecados da carne. Os pecados carnais, ele terá domínio sobre ele, porque ele está andando em Espírito. E aí ele vai dar essa introdução para falar dessa luta que há dentro do homem, esse campo de batalha que é o ser humano, onde é travada essa guerra sem precedente da nossa natureza carnal, pecaminosa, contra os frutos do Espírito Santo. A carne produz frutos. A carne produz. Espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esta opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, aqui Paulo coloca a diferença. O Espírito Santo é fruto, mas a carne é obra. Isso é obra. O pecado é uma obra da carne. Na natureza do homem, ela é uma obra dela. O Espírito Santo, não. É um fruto. É o que nasce, né? E pode ser aproveitado não só por nós, mas por outros também. Enquanto que o pecado só traz prejuízo para nós e para outros, que também compartilham. Então, assim, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. A cobiça é desejar alguma coisa. Então, se temos aqui, digamos, um empreendimento. Eu desejo que é empreendimento. O Monjô também deseja. Nós queremos aquilo. Ele quer para ele, eu quero para mim.
Então, isso é uma cobiça. Eu estou cobiçando aquilo também da mesma forma. Aquilo que a gente não tem. Então, então por isso que fala mas se sois guiados pelo Espírito, peraí, Espírito contra a carne. Então, a carne cobiça contra o Espírito. Peraí. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Certo? Então, há essa batalha. O Espírito Santo quer que nós andamos segundo os frutos que ele produz em nós, enquanto que a carne, ela quer que nós vivamos no pecado, nessa lei pecaminosa. Mas diz aqui, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Pronto. Final. Guiado pelo Espírito, então a lei já não tem mais valor para nós. Estamos vivendo uma nova vida. Graça, né? Porque ela está manifesta, aqui ela vai enumerar. Você pode contar aqui, ó, a prostituição, a impureza, a lascívia, são pecados imorais que habitam no ser humano, que nós lutamos contra ele. Isso aqui, todo ser humano luta contra esses pecados aqui. Ele realmente é um grande mal que nos rodeia. Temos que ter muito guia do Espírito Santo para fugir essas coisas. Inveja, homicídio, medice, é muita coisa. É muita coisa que Paulo numera aqui, e faz até mais ainda, né? Como já disse, antes vos disse que os que cometem tais coisas, nós darão o reino de Deus. Então, quem comete essas coisas aqui, não precisa ser tudo não, viu, gente? É só alguma dessas coisas. Se for bebedice ou frutonaria, quer dizer, comer além da medida, né? E aí, assim por diante. Agora, a gente não fala muito dos frutos da carne, que já está aí, só os irmãos podem ler, sabe que realmente isso aí, nós podemos olhar aqui e dizer assim, ver qual é aquilo que não está na minha vida. Que se tiver, o que tiver dessa lista aqui, nós temos que extirpar da nossa vida. Porque um ponto desse aqui prejudica a nossa salvação. Você olha aqui, lê essa lista, fala, puxa, graças a Deus, eu não estou nessa lista aqui. Mas vamos olhar agora a lista do Espírito. A partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito, olha aqui, o fruto do Espírito. Oi? É o verso 22 que o irmão está falando. Hã? Não, irmão, está certinho. Versículo 22. Sabe o que está acontecendo? Isso. Eu não sei, eu acho que é a minha internet que está dando um atraso aqui. Eu estou em silêncio por causa disso, né? Porque está chegando atrasado. Mas eu acredito que está perfeito aí. Então, dá continuidade do fruto do Espírito aí, 22, irmão. Ao versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Ou seja, amor é o primeiro fruto do Espírito. Algumas pessoas falam que o amor é dom. Amor não é dom. Ele é um fruto do Espírito Santo, que é produzido no crente assim que ele entrega a sua vida a Jesus, torna-se de Jesus, é injetado nele esse fruto. Porque fruto, ele tem que ter, ele nasce. Por exemplo, se você for uma laranja, ela tem a origem onde que ela veio. Ela não veio de um pé de manga, nem de um pé de abacate. Ela veio de uma laranjeira. Um abacate de uma forma. O fruto tem uma origem. E o amor, a origem do amor é o Espírito Santo. Não tem outra explicação. Não tem outra forma de ele chegar até você, a não ser pelo Espírito Santo. O amor. Esse é o primeiro fruto.
Depois vem o gozo, que o amor proporciona em nós. O que é gozo? Alegria, paz. Você passa a ter alegria na sua vida. Nós era triste, nós desorientado, nós era igual aquelas pessoas que Paulo inicia aqui dizendo que nós era, né? Nós estávamos presos no pecado, não tinha liberdade cristã. Hoje não. Nós temos alegria, nós temos gozo. Depois vem a paz. Você passa a gozar de paz, coisa que o mundo não tem. Jesus disse assim, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. A paz dele é diferente. Então, ele deu a sua paz. Longanimidade. A pessoa longânima é aquela pessoa que tem paciência de esperar. Ele não é uma pessoa impaciente, desesperado. Está demorando, isso não vem mais. Deus esqueceu de mim. Não. A quem tem o fruto do Espírito, ele é longânimo. Ele espera com paciência. Ele aguarda, ele sabe que Deus virá encontrar com ele, fazer uma obra na sua vida. Ele espera com paciência. Certo, irmão? Benignidade é outro fruto do Espírito Santo. É a pessoa benigna. Ele tem prazer de fazer uma doação. Ele tem prazer de dar uma alimentação para alguém. Ele é benigno. Ele benignidade é diferente de bondade. Não vê que Deus, nós não cantamos aquele hino, benignidade eterna de Deus Criador? Porque Deus é benigno. Ele tem misericórdia de nós, ele olha para nós sofrendo, ele não quer ver nós sofrendo. Ele quer salvar o pecador. Jesus disse lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é a benignidade de Deus atuando em nós. Certo, irmão? Depois, olha aqui, tem benignidade e bondade. A diferença entre as duas coisas, sim, a pessoa bondosa é aquela pessoa que você tem prazer de dialogar com ele, ele não é uma pessoa irritada, ele não se irrita por nada, ele está sempre contornando a situação. Ele é uma pessoa que fala assim, puxa vida, aquela pessoa é tão maravilhosa, ele trata a gente tão bem, ele é uma pessoa boa, gente boa. É diferente de benignidade. Benignidade é que compadece alguém. A bondade é aquela pessoa que ele está sempre tendo paciência com os outros, ele não se irrita por nada, certo? Não é aquela pessoa irritadinha. Mas isso é de onde vem isso? É só o Espírito Santo para fazer isso em nós, irmão. O ser humano não tem essa qualidade, não. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. É um fruto do Espírito Santo, que está no ser humano. Agora, tem pessoas boas no mundo? Tem. Tem pessoas boas no mundo. Mas isso não quer dizer que vai ser salvo. Agora, se um dia ele vier aceitar Cristo, essa bondade dele será cristianizada. Ele vai agir com ela diferente ainda. Ele vai ter uma atuação com ela diferente das pessoas. Aqui tem a fé. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Deus. Eu creio que ele pode fazer uma obra na minha vida. Eu creio que ele é o meu Salvador. Isso é motivo, é a fé. Essa fé aqui é uma fé que Deus dá para nós. Como é que eu vou crer no Evangelho? Qual é a primeira sintoma que temos em nós para nós crer no Evangelho? É a fé. Eu creio porque eu tenho fé. E de onde vem essa fé? Não veio de mim. Foi Deus que me deu ela. Essa fé foi Deus que me deu para me crer na palavra dele. Porque se ele não me der a fé, não tem como eu crer na palavra dele. Então, ele me deu a fé para me crer na palavra. Eu creio. É essa fé aqui. Outro fruto do Espírito Santo é a mansidão. É a pessoa mansa, né? A Bíblia fala que Moisés era o varão mais manso da terra. As pessoas confundem mansidão com ser zombar do outro e ele ficar quieto. Ele é manso, pode pisar nele, humilhar. Não é bem assim, não. O manso, aquele pessoa manso, olha, quando você vê que Deus falou, o próprio Deus falou, que Moisés era o varão mais manso que tinha na terra.
Mas olha algumas atitudes de Moisés. Vou citar uma, por exemplo. Alguém levantou contra ele, Dantã, Coré e Abirão, Números capítulo 16. Ele pediu a Deus que a terra abriu a boca e engolisse aqueles homens. Ele engoliu. Ele matou um egípcio. E ele tinha, mesmo quando ele desceu do monte, ele quebrou as tábuas da lei porque ele irritou com o povo. Por quê? Deus quer alguém manso, mas não quer ninguém bobo, não. Quer pessoa que haja, que atua. Entendeu? A mansidão não quer dizer que você não vai fazer mais nada, não. Alguém vai pisar em você, se maltratar, roubar você. Não. Você é uma pessoa mansa porque você não tem a aptidão de destruir ninguém, nem fazer mal a ninguém. Mas que você, pelas coisas de Deus, você vai ser uma pessoa valente. Pela obra de Deus. Nós vamos defender a obra de Deus. Certo? Agora, se vier alguém me maltratar, eu não vou reagir, não vou brigar. Entendeu? Mas a mansidão aqui é essa mansidão que nós temos que ter e usar ela e ser uma pessoa realmente reconhecida como manso, mas que tenha justiça em nossa vida também. A temperança. O crente temperado, né, irmão? Aquele crente equilibrado. Aquele crente que ele sabe dosar as coisas. Ele é uma pessoa sóbria. Ele tem equilíbrio no que ele vai fazer, no modo que ele vai responder. Ele tem um cuidado. Então, essa é a temperança. É ser temperado, é ser dosado. Certo, irmão? Nós temos que olhar isso aqui. Isso tudo aqui é fruto do Espírito Santo. Então, nós vamos olhando aqui e põe o meu nome aqui. Eu, Raul de Moura Teles. Tem amor? E aí, tem ou não tem? Cada um você pode fazer a sua pergunta. Você pode colocar o seu nome aqui. Eu tenho esse fruto do Espírito Santo, eu tenho amor? Coloca o seu nome aqui. Eu tenho gozo, eu sou alegre. Eu tenho paz. Paz. Da paz que... Seu nome aqui. E a fé? Você tem a fé também? Você crê na palavra, você tem a fé. E como é que você é? Você é manso? Ou você é uma pessoa estourada? Briga à toa? Eu disse que tem um sangue nas suas veias, o sangue, você não leva desaforo para a sua casa? Como é que você é? Pergunta, coloca o seu nome aqui, na frente da mansidão. Vamos testar. E a temperança? Você é uma pessoa equilibrada? Ou tem um certo desequilíbrio? Então, está na hora de nós olhar isso aqui, e se nós não preenchermos esses requisitos, nós adotar isso aqui no nosso currículo. Nós passar a colocar isso aqui no nosso currículo. A mansidão, a temperança. E diz aqui, olha, contra essas coisas, não há lei. Ninguém vai alterar isso aqui. Ninguém vai levantar contra você com qualquer lei. Você está armado. Você está preparado. Nós estamos preparados com os frutos do Espírito Santo. Pode falar, irmão. Não, Raul, aproveitando aqui, antes do irmão dar continuidade, desse versículo 22, quando o irmão falou do amor, do fruto, nós podemos relembrar isso também lá no livro do Santo Evangelho por João, capítulo 15, quando o Senhor Jesus deu ali as suas últimas instruções e uma união íntima com o Senhor Jesus e os crentes. O versículo 2 ali, irmão Raul, deixa bem claro, né? Jesus fala assim, toda vara que em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Porque aí ele fala assim, por que ele falou assim? Limpa para que dê mais fruto. É exatamente o fruto que está aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que o irmão Raul acabou de falar, que o fruto do Espírito é o amor, o gozo, que é a paz, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade. Esse é o fruto, essa é a vara somos nós, e nós vamos produzir isso. E aqui está dizendo no versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, é como Deus deu a graça ao irmão Raul falar, Irmandade, só para dar um pouco mais de entendimento à Irmandade, né, irmão Raul? Que da onde que vem esse fruto? Vem lá do Senhor, que o Senhor diz que ele é a videira
e o Pai é o lavrador. E toda vara que em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que vai dar fruto para que dê mais fruto. Então, quem anda pelo Espírito de Deus, irmãos, ela produz fruto. E o Espírito Santo nos dá consciência do que é certo, do que é errado, nos ensina e nós vamos produzir fruto. É como o irmão Raul falou. Quem produz fruto é o Espírito Santo dentro de nós, quando nós deixamos, e se somos guiados por ele. E agora, o irmão Raul dá continuidade. Só pus esse do capítulo 15, irmão, para mostrar como Deus é maravilhoso aqui, ó, completando isso que o irmão está falando aqui. Esse fruto, ele dá se nós estivermos na palavra de Cristo Jesus, na palavra do Senhor. É só isso, irmão Raul. Não, está correto. Então, a videira verdadeira, Cristo é a videira verdadeira. Todo ramo que é em mim, diz ele, né? Tem que dar fruto. Aí ele limpa, ele faz uma poda, porque tem algumas folhas que estão atrapalhando dar o fruto, né? Então ele diz, o pai vem dar uma podada e é preparado para dar fruto. Assim somos nós também. Nós podemos olhar para esses frutos da carne e dizer, Senhor, me dá uma podada, eu quero fruto para o Espírito Santo. Eu não quero dar fruto para a carne, não. Eu não aceito isso, não concordo em dar fruto para a carne, eu quero dar fruto para o Espírito Santo. Então, se nós tivermos amor, o verdadeiro amor no nosso coração, esse fruto do Espírito Santo, nós vamos combater todas as coisas da carne. Tudo será combatido com amor. Ele fala aqui atrás, ó. Ele não fala aqui, quer ver? Porque toda lei se cumpre na sua palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Dizer que você gosta de você, quer o seu bem, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Nós temos que gostar do nosso próximo desse jeito. Vai ser difícil, né, irmão Júlio? É verdade. Só vencemos se nós estivermos ligados nele, andando na palavra dele, irmão. Verdade. Irmão Raul, dentro disso, só para a nossa entender, meus irmãos, é o seguinte, esse fruto aqui, como está aqui, que ele vai produzir em nós, claro, se nós estamos ligados na palavra, como Jesus falou para aqueles discípulos, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, o cristão só consegue dar fruto se ele andar na palavra do Senhor, porque o Senhor limpa pela palavra. O Senhor tira nossas impurezas todos os dias. Ele sabe que nós somos fracos, né? E só que nós temos que andar na palavra de Deus, sempre andar com o Senhor. E aí nós produzimos esse fruto. Vamos ser afrontados, viu, Raul? Eu estava aqui ouvindo o irmão, estava vendo aqui, até um servo aqui, a serva de Deus, diz assim que tem muitas pessoas que até se afastam, né? Até famílias também acabam se afastando. Irmão, se nós andarmos com a palavra de Deus, muitas pessoas vão se afastar sim. Porque você tem a palavra do Senhor, você está andando com o Senhor, e o mal, ele quer te arrastar para o lado errado. Mas a gente vai andar conforme a palavra de Deus. Então, nós vamos enfrentar o quê? Jesus disse também, né, irmão Raul? Ali em Mateus, capítulo 5, as Beatitudes, que muitos iriam ser injuriados, perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. Mas é para nós nos alegrarmos. Então, quem anda na palavra de Deus, produz fruto. Quem anda com... Porque a palavra de Deus, o Espírito Santo está em nós e o Espírito Santo vai produzir o fruto. Amado, pode ficar à vontade. Então, depois dessas instruções aqui, você fazer essas duas comparações, disse, olha, e os que são de Cristo, crucificar a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, quem é de Cristo, crucificou a carne. Agora, deixou lá e pregou para a carne. Agora, quem comanda aqui é o Espírito Santo. Você não faz mais nada, você não apita mais nada. Isso chama mortificar a carne. Certo?
Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu termino esse capítulo dizendo para os irmãos não ser cobiçosos de vanglória. Tem crente que gosta de se vangloriar, né? Gosta da vanglória. Gosta de jogar confete nele. Eu sou bom. Aí eu oro, acontece. Eu profetizo. Eu faço isso, né? Eu visitei, eu ouvi isso. Ele disse assim, olha, não sejamos cobiçosos de vanglória. Não vamos cobiçar essas coisas, não. Não vamos cobiçar os frutos do Espírito. Vamos ser espiritual primeiro, né? E não nos vangloriarmos pelo conhecimento que temos, a virtude que recebemos, pelo dom que temos. Então, tem crente que é cobiçoso de vanglória. Ele cobiça uma vanglória. Ele gosta de ter o seu ego massageado pelos outros. Isso não é bom. A palavra está proibida nós fazer isso aqui. Ó. Não se deve fazer esse tipo de coisa. Certo, irmão? Então, irmãos, a leitura bíblica nossa aqui é para a gente aprender, porque ela nos ensina, traz para nós um precioso ensino. Que lição tiramos desse texto aqui? Tiramos uma lição preciosa, apesar que está falando para aqueles crentes daquela época, de uma doutrina que era daquela época, que não é mais hoje, mas extraímos uma lição mostrando que o cristianismo ele é único, ele é genuíno. A obra de Cristo não aceita mistura. Como disse Jesus, não se pode colocar vinho novo e odre velho, porque o odre arrebenta. Você não se pode pegar uma doutrina nova e querer você ter uma doutrina velha, misturar aí. Não vai dar certo. Fazer um remendo novo em pano velho vai rasgar. Então, a doutrina nova de Cristo não combina com essas coisas, que é vista como um vinho velho. Eu tenho essa... Ou seja, o que é um vinho velho também? É a nossa concupiscência da carne. Que você, às vezes, a pessoa quer ser crente, mas quer ser carnal também. É o que Paulo, a lição estamos saindo do texto aqui. A pessoa quer ser crente, mas também quer agir com coisa da carne. Que fala que, olha, bebedice, bebe muito, né? Glutonaria. Tem gente que é guloso, gente, me perdoe, mas tem gente que come demais. Come para abusar. Isso é pecado. Comer muito é pecado. Eu já vi. Você vai no certo. Nós temos que ter muita vigilância, irmão, porque às vezes os irmãos têm prazer de se chegar numa casa, se vê uma alimentação da gente saborosa, né? Aí você quer comer de tudo, se lota seu prato. Além de ficar feio, né? Você não aguentar comer, você já pensou? Largar lá no prato? Isso é pecado. É glutonaria. A pessoa comer mais com os olhos do que com o estômago mesmo, né? E está aqui, é condenado. Aprendemos isso aqui. Quem tem o Espírito Santo, não, vamos dizer assim, quem tem o Espírito Santo não tem essas coisas aqui, não. Ele vigia, ele fica atento. Bom, aquele ali tá bom, mas eu vou um pouquinho de cada só. Se eu der conta de comer tudo, se eu volto lá e repito. É muito mais bonito isso do que nós ter. Parece até, irmão, a gente está falando uma coisa dessa aqui, parece até uma assim, mas para que isso, né? É que a Bíblia fala que é pecado. Glutonaria é você comer além da medida. É você zombar do seu apetite. Isso é glutonaria. Então, diz aqui, é isso que nós aprendemos com o contexto e sabemos que, segundo ele fala aqui, tem uma luta dentro de nós, um combate muito grande. E não é fácil esse combate. Não é fácil você se segurar contra o pecado. Você fala assim, eu não peco mais. Cuidado. Aquele que está de pé, cuidado porque não cai, diz Paulo. Tem que ter muito cuidado. O pecado nos rodeia 24 horas. Nós é que temos que mortificar a carne e não aceitar. E o pecado não é só de cunho imoral, não. O pecado vem o desejo de fazer uma mentira, um desejo de falar mal de alguém, de criticar alguém, de falar de um ministro da igreja. Tudo isso são pecados que ficam nos rodeando. Fala, você é inteligente, você é melhor do que ele. Fala uma coisa. Nós somos bombardeados com isso aí. Mas quem tem o fruto do Espírito, quem tem esses frutos aqui do Espírito,
não, ele diz o Paulo aqui, olha, não aceita a concupiscência da carne, certo? Não fica cobiçando. Eles aprendemos aqui também, não vão cobiçar o dom dos outros. Aquele irmão tem um dom bonito, isso, tem inveja dele, ou tem inveja do dom dos outros, ou tem inveja da sabedoria do outro, ou tem inveja do trabalho do outro. Para que isso? Glória a Deus. Quem tem fruto do Espírito não tem essas coisas, não. E se nós tivermos, aqui nós aprendemos uma coisa, isso não se mistura. A carne não se mistura com o Espírito. Não combina, não se harmoniza com o outro. É totalmente diferente. O pecado da carne é obra. É obra. É coisas que só traz prejuízo. Mas por que é obra? Ela pode ser destruída? Pode. Quem vai destruir ela? O Espírito Santo. Agora, essas coisas do Espírito Santo é fruto. Ninguém pode destruir. Já viu alguém acabar com o amor? Ninguém vai acabar com o amor, acabar com a longanimidade, com a benignidade. Não vai acabar, porque é fruto, foi produzido, foi extraído de alguma coisa. Agora, a obra, ela é feita, você faz uma construção aqui, você pode destruir aquilo tudo. Agora, o fruto, você pode cortar a árvore, você pode comer o fruto. Mas o que ele fala? Vai ter a semente. Vai ter a semente de você plantar e ter outra novamente. Certo, irmão Júlio? Certo, irmão Raul. Louvado seja Deus. Muito bem explicado. Glória a Deus. Vou pôr aqui para a Irmandade aqui, só um minuto. A Irmandade, vocês entenderam direitinho? Eu abri para todos, tá? Sim, glória a Deus. Sim, glória a Deus, aleluia. Eu também criei a Irmandade lá também no YouTube. Provavelmente também estão entendendo. Glória a Deus. O fruto do Espírito, que é o amor, a caridade e o gozo. Inclusive, irmão Raul, tem um servo de Deus lá no YouTube que ele comentou que muitas vezes a pessoa quer ser mais consagrada a Deus, é claro, né? E depois sempre tem alguém que para nos dizer que queremos ser mais crente que o outro. Essa crítica sempre vai haver, né? Por isso que nós temos aqui o fruto do amor. Isso aí, você vê que Caim também, e Abel ofereceu o melhor para Deus. Caim ficou com inveja, cobiça não, com a inveja de Abel. Então, irmãos, todos aqueles que têm desejo de servir a Deus, sempre vai sofrer uma crítica, de alguém vai levantar uma crítica. O inimigo vai usar de pessoas para querer abater o coração de um irmão, de uma irmã que quer se aproximar de Deus. Veja, irmão, aqueles que não se aproximam de Deus, ninguém vai atrás, nem briga, nada. Mas quem quer se consagrar ao Senhor, vem. Mas bendito seja o nome que faça isso. Louvado seja Deus. Eu falei isso, irmão, porque tem um servo de Deus que estava, assim, eu acho que um pouco desanimado, né? Porque às vezes quer se consagrar e tem alguém que fala. E eu passo a voz para o servo de Deus, irmão. A pessoa que fala isso, irmão, que Sim, critica a conduta cristã do outro, é porque não tem nada. Ele está precisando de ter alguma coisa e descarrega contra ninguém. A gente não pode ter esse tipo de crítica, dizer a fulano quer ser mais crente que os outros. Se ele quer ser, louvado seja Deus. Se eu quero ser mais crente, eu quero ler mais a Bíblia que o outro, louvado seja Deus. Mas eu não vou me servir disso para não pisar no meu irmão. Entendeu? sim. Me enviar nisso. Agora, mas a pessoa que busca muito, ele é criticado mesmo por pessoas que não têm o que ele tem, né? Então, por inveja, critica. Mas, irmão, pode ser... O que a Bíblia fala para nós? Aquele que é santo, santifica-se mais ainda. O que é justo, pratique, seja mais justo ainda. Então, se você deseja a santidade, como antes, você não está... Você quer uma melhoria na sua vida espiritual, busque mais. Você vai ter mais. Certo, irmão? Certo, irmão Raul. Acho que isso aí que o irmão falou, estou até olhando aqui, eu acho que é Apocalipse, né? Aquele que... Aqui, ó. Quem é... Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda.
E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Pronto, aí. Não falou. Glória a Deus. Bíblico, hein? É da Bíblia, é da palavra de Deus. Agora, nesse assunto, né, irmão Raul? Cada um de nós vamos fazer uma autoanálise e vamos ver como que nós estamos na presença do Senhor. Se nós praticamos injustiça, se nós estamos sujos, ou então nós estamos praticando a justiça e estamos nos santificando. E por isso, irmãos, que é importante a gente ler a palavra de Deus, a Bíblia. Por quê? Porque ela faz, é aí que é o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo faz que nós já estamos regenerados em Cristo Jesus, vamos ter uma consciência regenerada em Cristo. Eu aviso isso, Raul, eu vou até pedir licença só para entender. Irmãos, vejam bem, nós temos a lei. Eu vou dar o exemplo aqui, ó. A Anhanguera, aqui, a pista da Anhanguera, ela dá aqui 110 km por hora. Se eu passar aqui com o carro a 200 km por hora, eu infringi a lei. Eu estou sujeito a ser penalizado por causa da lei. Eu passei acima da quilometragem, pus a minha vida em risco, pus a vida de quem está dentro do carro em risco e o do outro também em risco. Então, isso infringe a lei, está acima daquilo que está na lei. Agora, quando nós somos regenerados espiritualmente em Cristo Jesus e já temos uma consciência do Espírito Santo, isso falando espiritualmente, e materialmente, imagina um cristão que já tem a mente em Cristo. Aqui é a pista 110. E como eu já tenho Cristo em minha mente, é um exemplo, tá, irmãos? E a minha mente, o Espírito Santo me ensinou eu não vou, se eu andar com Cristo, pronto, essas coisas não há lei. O que acontece? Eu vou andar a 100 por hora, ou no máximo 110, não infringir a lei, mas não por causa que além de obedecer a lei, porque eu tenho Cristo, ele me deu a consciência dentro de mim. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Irmãos, nós temos aqui a lei, claro, que está para os injustos e tem que ser cumprida a lei. Agora, para quem está em Cristo, que nasceu em Cristo, não há mais lei. Por quê? Porque a própria consciência, o próprio Espírito Santo, que já entrou dentro de nós, através de Cristo Jesus, pela tua santa bendita palavra, que é como ele disse aqui, que nós já estamos limpos pela palavra que Jesus tem falado, ou seja, se nós acatamos os conselhos de Jesus, as suas palavras, nós produzimos o fruto do Espírito Santo. Quer dizer, nós vamos ter o amor, nós vamos estar com alegria, vamos ter prudência, vamos ter o que o irmão falou sobre a temperança, o equilíbrio. Então, vai vir situações difíceis, e em algum momento para tentar desequilibrar, mas você está sob o Espírito Santo, está no controle do Espírito Santo. E desta forma, tudo que vier, você está com o Senhor e o Senhor te dá guia em tudo. É isso que é importante, irmãos. Então, cada um deve analisar-se e ver, Senhor, como é que eu estou? Conforme o servo de Deus diz. Observa esse versículo 21 em diante, o versículo 19 ao 21, vê se nós estamos enquadrados nessa carnalidade das obras da carne. Se não estamos, vamos para o 22, ver se nós estamos aqui. E se está faltando alguma coisa, buscamos de Deus. A palavra nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo Cristo, a palavra de Deus, ela te liberta do pecado. Essa é a palavra, irmão, que Deus dá. Deus abençoe. Amém. Ficamos por aqui, irmão, já terminamos, né, o capítulo. Sim. Quiser um assunto que algum irmão deseja, uma pergunta, fora desse contexto, outra pergunta, pode fazer. Ok. Eu vou perguntar aqui, Irmandade, se vocês sentirem de perguntar alguma coisa aqui, já terminamos essa parte das escrituras, tá bom? Da leitura da Bíblia. Se alguém tem alguma dúvida aqui, eu vou abrir aqui para a nossa Irmandade, tá? Meus irmãos, vocês têm alguma dúvida, filho?